voltar aí à continuação dessa teoria, tá bom? Imagine, vamos ver um exemplo. Eu tenho um triângulo aqui que é retângulo, né, nesse vértice aqui em cima. Um cateto é 15, a hipotenusa média é 25. E eu quero que você me diga quanto vale esse cateto e quanto vale essa altura, tá bom? Como que eu posso fazer nesse caso? Primeiro ponto, veja que para calcular esse cateto, relativamente é tranquilo. Por quê? Porque se eu conheço o cateto e a hipotenusa, eu posso usar o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Que um cateto ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá bom? Daqui você vai ter 625 é igual a 225 mais y2. Fazendo essa continha, você vai descobrir que o y vale 20. É uma primeira propriedade. Na hora que eu descobrir que este y vale 20, como que eu posso descobrir o valor do x? Se nós olharmos para as 4 fórmulas, eu posso de repente usar a fórmula número 3, que diz: se eu conheço os catetos e a hipotenusa, eu posso achar a altura, porque eu faço o produto dos catetos é a mesma coisa que a hipotenusa vezes a altura. Então eu poderia falar o quê? 15 vezes 20 é igual a 25 vezes x. Eu posso passar o 25 dividindo. Quanto que vai ser o x? 15 vezes 20 dividido por 25. Podemos dividir, se eu quiser, em cima e embaixo por 5, sobra 5 embaixo, 3 em cima. Se eu dividir 20 por 5, sobra 4 em cima. Então, qual será o valor desse x? Vai ser exatamente 3 vezes 4, que será 12. Tudo bem? Agora, além de poder sempre usar essas relações para fazer cálculos quando aparecem triângulos retângulos, tem algumas observações que são interessantes que você fique atento, tá bom? Quais são as observações que vale a pena que você fique atento? Primeira delas, diz o seguinte: existe um triângulo importante e nunca esqueça que é aquele triângulo que os lados medem 3, 4, 5. Tá? Lembra que esse triângulo é sempre retângulo e é um triângulo que aparece bastante em tudo quanto é exercício. É o famoso triângulo 3, 4, 5, né? E você sabe por que ele é famoso? Tem um único motivo. Assim, não me diga que ele é famoso porque os lados são números inteiros. Na verdade, ele é famoso porque ele é o único triângulo que os lados, além de serem números inteiros, são consecutivos. Lembra que consecutivo é um após o outro, né? 3, 4, 5. Você, claro que tem outros triângulos retângulos que também aparecem bastante. É um que os lados medem 5, 12, 13. Né? Um cateto é 5, o outro cateto é 12, a hipotenusa é 13. Tá? Mas só fique atento com o seguinte, tá? Observação. Fique atento. Atenção. Né? O único triângulo que isso dá certo é o 3, 4, 5. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque teve uma vez um exercício que apareceu numa prova. Um triângulozinho que aqui era assim, era 25, a hipotenusa. O cateto era 24 e pediu para calcular o outro cateto. O que o aluno fez? Ele disse, a resposta é 23. Por quê? Porque é o famoso triângulo 23, 24, 25. Não. O único triângulo que os lados são inteiros e consecutivos é o 3, 4, 5. Aqui, se você tivesse diante desse exemplo, você teria que calcular. Então, como que ficaria? 25 ao quadrado é 24 ao quadrado mais x ao quadrado. Inclusive, é por isso que o aluno chutou 23, 24, 25. Sabe por quê? Porque ele falou, meu Deus, vou fazer 25 ao quadrado? Vou fazer 24 ao quadrado? Mas aí eu vou te dar uma outra dica dentro dessa observação, que é a seguinte: se você passar o 24 ao quadrado para esse lado, você vai ficar 25 ao quadrado menos 24 ao quadrado é x ao quadrado.
Você está vendo que aqui apareceu uma diferença de 2 quadrados? Então aqui vai ficar assim, ó, 25 mais 24, que multiplica 25 menos 24. Isso aqui é igual a x2. Só que 25 menos 24 é 1. Então aqui vai ficar 49 vezes 1. Portanto, o x que eu procuro é a raiz quadrada de 49, que vai dar 7. Tudo bem? Então fique atento, porque às vezes pode aparecer isso para você e você tem que ficar atento, ok? Tranquilo? Bom, a segunda observação que eu quero que também você fique atento, então esta é a primeira observação, tá? A segunda observação que aparece bastante são questões que falam em 2 palavras. Uma é diagonal do quadrado e a outra que fala bastante é a altura do triângulo equilátero, tá? É bom que você fique atento a esses 2 nomes. Por quê? Porque toda hora aparece, e como aparece, se você lembrar de cor, você ganha tempo. Embora, se precisar, usa Pitágoras. Quer ver? Vamos mostrar para você. Diagonal do quadrado. Lembre-se que o quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais. Como que você calcula a diagonal de um quadrado, né? Para calcular a diagonal do quadrado, é só você lembrar que o quadrado ele é formado por 2 triângulos retângulos isósceles. Olha a palavra, triângulo, retângulo, isósceles. Se você usar Pitágoras aqui, ficaria o quê? D quadrado é A2 mais A2. Se você tirar a raiz quadrada, primeira conclusão, toda vez que aparecer diagonal de um quadrado, você pode usar direto lado raiz de 2. Tudo bem? Além da diagonal do quadrado, você também pode ter, como eu falei para vocês, a altura de um triângulo equilátero. Tá? O que é importante que você saiba? A altura do triângulo equilátero divide o triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos menores, onde este lado aqui embaixo é a metade da base. Tá? Só toma cuidado, porque na altura do triângulo equilátero você não pode usar essa fórmula aqui, tá? Porque essas fórmulas só valem para o triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo equilátero, você tem que fazer Pitágoras, tá bom? Se fizer Pitágoras aqui, ficaria assim, ó, a quadrado é igual a h quadrado mais a sobre 2 ao quadrado. Fazendo essa expressão matemática, você vai descobrir que a altura é sempre lado raiz de 3 sobre 2, tá? E como eu falei para vocês, memorize, decore, porque isso são coisas que aparecem direto, tá bom? Para finalizar, eu vou deixar para vocês 2 exercícios extras que nós faremos assim que voltarmos, ok? Tenta fazer junto aqui esses 2 exercícios extras. O primeiro é uma questão da FUVEST, que é mais ou menos assim, ó. Vou pegar um quadrado e vou girá-lo de 90 graus. Tá? É o mesmo quadrado e esse quadrado tem lado A. Tá? Se quando eu girei esse pedacinho que vai daqui para cá mede 1, eu quero que você calcule A. Tá bom? E o segundo exercício que você vai fazer é esse aqui, ó. Se eu te desenhar 2 triângulos equiláteros de lado L, se você fizer essa linha aqui, ó, essa linha vai pegar aqui no ponto E. Eu quero que você calcule a distância de E até este lado, tá bom? Bom, gente, tente fazer esses exercícios aí e a gente retorna fazendo o 1 e o 2 da aula, mais esses 2, tá bom? Valeu!